Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados por Gilbert Doctorow, historiador, analista de assuntos internacionais e autor de War Diaries, The Russia-Ukraine War. Obrigado por estar conosco. Há muitos desdobramentos interessantes. Parece que os americanos retomaram o caminho diplomático. Suspeito que isso não seja coincidência, já que as coisas estão indo tão mal no fronte militar. Quero discutir com você este plano de paz de 28 pontos. Ele não é muito específico. Grande parte ainda parece aberta à interpretação. E parece haver diferentes versões que foram vazadas ou enviadas aos vários participantes. Muita gente aponta que há várias falhas aqui. No entanto, eu diria que precisamos de um ponto de partida, e não compartilho exatamente o pessimismo que está circulando. Se houver alguma ambiguidade, versões diferentes, ou outras formas de aproximar posições tão distintas, pelo menos isso abre um ponto de partida. Então, novamente, pode simplesmente se tratar de fazer todos aderirem. Mas quero saber sua opinião sobre isso. Como você interpreta esse roteiro para a paz? Roadmap to peace. Bem, não acho que a intenção dos americanos fosse conseguir o apoio de todos. A Europa está claramente fora disso, e o momento é determinado por mais do que apenas considerações militares. Ontem eu estava ouvindo uma entrevista com Jacques Baude, e com razão, já que essa é a área de especialização dele, ele enfatiza a situação militar, que é crítica. Há derrotas que o exército ucraniano vem sofrendo, que são inegáveis e mudam qualquer estimativa sobre o rumo da guerra. Quero dizer, a perda de Kupiansk, a perda de Pokrovsk, esses são eventos importantes. No entanto, não acredito que eles estejam por trás do momento dessa iniciativa atual. A iniciativa tem uma justificativa diferente para estar sendo lançada agora. Uma é que os europeus estão em desordem e não têm meios financeiros próprios para continuar fornecendo assistência essencial à Ucrânia no próximo ano. Para eles, a reunião será, acho que nos dias 15 ou 19 de dezembro, não me recordo bem da data da próxima reunião do Conselho Europeu, mas é o encontro dos chefes de Estado e de governo dos 27 Estados-membros da União Europeia. Há um mês, ou algumas semanas, em sua última reunião desse tipo, eles ouviram o veto de Bart De Wever, primeiro-ministro da Bélgica, ao plano da Comissão Europeia de basicamente confiscar os 180 bilhões de euros de ativos europeus na Euroclear e abrir caminho para um empréstimo de 145 bilhões de euros à Ucrânia, sob a premissa de que isso seria um adiantamento das reparações que receberiam da Rússia, o que todos sabemos que nunca acontecerá. Então essa reunião será daqui a 3 semanas. Enquanto isso, os europeus que estão em desordem não têm capacidade de oferecer assistência significativa à Ucrânia no próximo ano. Isso também ocorre no momento de máximo impacto das revelações devastadoras de corrupção no círculo imediato do presidente Zelensky e, provavelmente, à medida que as investigações avançam, do próprio Zelensky. A consequência disso foi uma queda muito significativa no nível de apoio popular a Zelensky dentro da Ucrânia. Portanto, seu tempo no cargo está sob uma grande interrogação. Por essas razões, essa nova proposta ou plano de paz da equipe de Donald Trump é de grande importância e tem grandes chances de ser bem-sucedida. O que quero dizer com isso? Pelas razões de timing que mencionei, ela precisa ser aprovada em breve. It has to be approved soon. Not over 6 months, but soon. Soon meaning the date. Não em 6 meses, mas em breve. Em breve, significando a data que o Sr. Trump mencionou, até o dia de ação de graças, no dia 24 deste mês. E uma pressão máxima foi exercida sobre Zelensky. Sua resposta inicial, como quase todos observaram, foi um grande não. No entanto, acompanhando suas declarações posteriores, ele acabou aceitando. Não de forma entusiástica, mas fez uma admissão pública na televisão para a nação ucraniana de que a Ucrânia está sob uma pressão muito forte de seu principal aliado e apoiador, os Estados Unidos. E isso está preparando o caminho para que ele assine o documento dentro do prazo.
Mas qual é a importância desse documento? Ele retira a Europa completamente do cenário. Elimina os críticos internos disso, os neoconservadores. Elimina o Sr. Rubio. Todas as pessoas que traíram Donald Trump estão fora de cena. Se os ucranianos aceitaram isso, o jogo acabou. E eles podem prosseguir, com calma ou com pressa, para discutir e aprimorar os pontos, porque os pontos são tópicos de discussão. Eles não são cláusulas de um acordo que encerrará a guerra e remodelará a Europa. Mas são direcionais, e há pontos muito interessantes nessas direções, incluindo todos aqueles que meus colegas são muito rápidos em destacar, mostrando a natureza do Sr. Trump como homem de negócios, a natureza do Sr. Witkoff como novato no campo das relações internacionais, a incompetência da administração Trump, tudo o que meus colegas estão dizendo e dizendo bem alto. Acho que é uma tentativa deliberada de interpretar mal o que esse documento realmente significa. Mesmo o aspecto mais peculiar, o fato de os Estados Unidos terem assumido o papel principal na reinversão de fundos provenientes de diferentes fontes, incluindo 100 bilhões de dólares ou euros de ativos congelados, embora não esteja especificado de onde, presumivelmente ativos congelados na Ucrânia, para financiar a reconstrução da Ucrânia, os Estados Unidos terão um papel fundamental na supervisão e provavelmente na alocação desses recursos. O que isso faz? Isso traz o setor corporativo americano para dentro do processo. Esse é um grande trunfo que o Sr. Trump terá para usar contra todos os seus críticos internos, porque quem vai ficar com uma boa parte dos contratos para a reconstrução da Ucrânia? Está claro que nesse formato haverá empresas americanas envolvidas. Há até a ousadia de dizer que a Europa investirá também 100 bilhões de euros na reconstrução, que será supervisionada pelos Estados Unidos, com os lucros indo para os Estados Unidos. Essa é uma postura provocativa em relação à Europa, mas é justificada pelos fatos básicos sobre quem está de que lado e quem disse o que sobre esse plano. Desde o início, as primeiras palavras na Euronews ontem de manhã foram uma rejeição ao plano, porque ele representa essencialmente uma capitulação da Ucrânia aos termos russos. E essa é uma decisão alcançada ao se considerar apenas um elemento do plano de paz, as disposições territoriais, segundo as quais a Ucrânia abriria mão da parte do Donbass que ainda controla e que ainda não foi conquistada pelos russos. Isso é considerado extremamente ofensivo. De modo geral, a ideia de que a Ucrânia reconheceria o direito de posse do Donbass e da Crimeia como russos não é um reconhecimento de jure, mas de facto, escrito para durar pelos próximos 100 anos. Essencialmente, seria abrir mão desse território. Isso é considerado pela Europa uma capitulação. Mas, meus amigos, essa é apenas uma parte de um plano mestre para reorganizar a segurança em toda a Europa. Esse foi o interesse fundamental dos russos desde o início. E é precisamente isso que o plano de 28 pontos consagra. A noção de pactos de não agressão entre Rússia, Europa e Estados Unidos, e a ideia de que a OTAN e a Rússia se reunirão para reduzir a escalada da confrontação que agora existe e está se intensificando. A oposição da Europa a esse plano não é realmente da Europa. São 24 líderes europeus que se opõem a ele, porque isso põe fim às suas pretensões de permanecer no poder. Von der Leyen, Macron, Starmer e Merz são cada um à sua maneira equivalentes a Netanyahu em Israel. Netanyahu está destruindo a região apenas para se manter no poder. Esses líderes da Europa estão dispostos a destruir a Europa apenas para se manterem no poder. Eles não representam os interesses do continente europeu, nem dos povos europeus. Portanto, é compreensível que estejam determinados a impedir a implementação desse plano. Mas acredito que, se o Sr. Trump tiver sucesso, e ele está, por assim dizer, apontando um revólver para a cabeça de Zelensky,
Então ele conseguirá, e os líderes europeus serão derrotados, enquanto os povos europeus sairão vitoriosos, porque esses líderes atuais serão varridos do poder. Eles serão forçados a renunciar, já que tudo o que defendem terá sido derrubado por esse plano de paz. Acho que você tem razão sobre o capital político pessoal que eles investiram nisso ao longo dos anos. Neste ponto, realmente não dá mais para negar que o maior inimigo da Ucrânia se tornou justamente as pessoas que fingiram apoiá-la todo esse tempo. Aquelas que evitaram qualquer saída pacífica e continuaram a escalar o conflito em detrimento do futuro da Ucrânia. Mas não deveria ser surpresa que Trump esteja tentando neutralizar os líderes europeus dessa forma. Quero dizer, nos últimos meses, ele vem dizendo que acha que a União Europeia é pior do que a China. Ele também sabe que muitos dos líderes europeus apoiaram abertamente Biden, a ponto de interferir na eleição, com os britânicos incluídos nisso. Além disso, vale lembrar que no final do governo Obama, quando Obama bagunçou ao máximo as relações com os russos, para dificultar que Trump melhorasse essas relações, bem, no segundo governo, os europeus se juntaram para bagunçar as relações com a Rússia, no final do governo Biden, com os mísseis de longo alcance tentando sabotar Trump a cada passo. Sabe, acho que ele também sabe que sempre que os europeus vêm a Washington e o elogiam, chamam de papai e tudo mais, no Mathematics Carrier é de tipo por fork in good systems. Algo que sumi paz, mas é inviável. E novamente, o principal objetivo é direcionar a fúria e a pressão de Trump contra os russos. Então não deveria ser, imagino, uma grande surpresa que, bem, se você tiver certo, o objetivo seria, então, deixar os europeus de lado. Você provavelmente viu aquele discurso de cerca de 10 minutos do Zelensky diante de uma tela verde, com um dia cinza escuro ao fundo. Acho que isso também combinava com a mensagem. Ele estava destacando que os ucranianos são feitos de aço, mas até o metal mais forte se quebra sob pressão suficiente. Portanto, não é um discurso de vitória. Não é um só. Então, de fato, parece haver algum reconhecimento de que eles estão chegando ao fim aqui. Na verdade, todo o discurso se concentrou no dilema: ou lutamos ou perdemos nosso. Ou afastamos Trump, ou aceitamos um acordo que seria profundamente humilhante. Portanto, por definição, é um dilema sem um bom desfecho, o que na verdade poderia ser uma boa saída para Zelensky, apresentando isso como, sabe, algo que não foi culpa dele. Tipo, fomos vendidos ou traídos, mas em termos da arquitetura de segurança mais ampla. Já que você mencionou isso, como você vê esse acordo moldando o sistema de segurança mais amplo? How do you see this deal forming the wider security system? Well, the specifics, of course, are not there. Bem, os detalhes, é claro, não estão lá. A mensagem trata de linhas de comunicação e de um movimento em direção à redução das tensões em toda a Europa. As consequências são claras. Uma grande diminuição do papel da OTAN na segurança europeia. Isso é bastante evidente. Tenho pensado sobre a reação russa, porque essa questão surgiu. Putin fez uma declaração em resposta a uma pergunta de Matvienko, a presidente do Conselho da Federação, que levantou o assunto no início da reunião virtual semanal do Conselho de Segurança da Rússia ontem. Ela pediu que ele comentasse o plano de paz, e ele o fez. Os russos têm se mostrado não comprometidos. O Sr. Putin estava, em geral, inclinado ao plano, mas não está revelando suas intenções, porque se dissesse algo positivo sobre ele, isso só daria aos europeus mais motivos para reclamar que se trata basicamente de um plano russo. E se dissesse algo negativo, estaria alimentando a oposição interna a aceitar qualquer coisa que não fosse uma vitória total. Nesse sentido, chamo a atenção para meus colegas, alguns dos quais já se manifestaram em entrevistas ontem, e não me surpreende nem um pouco que rejeitem esse plano, pois representam as posições maximalistas, ultranacionalistas e ultra-ortodoxas nas margens do Kremlin.
positions at the fringes of the Kremlin. I stress at the fringes of the Kremlin. Eu enfatizo nas franjas do Kremlin, porque o próprio Sr. Putin não faz parte desse grupo. Eles rejeitam qualquer coisa que não seja uma vitória total. O problema com essa posição é que a vitória total é impossível, e ninguém quer encarar esse fato. Já passamos por quase 4 anos de guerra, e toda vez que uma vitória russa parecia próxima, surgia um novo nível de escalada, cada vez mais perigoso, mais irresponsável. E agora chegamos ao ponto da completa irresponsabilidade por parte dos chamados líderes europeus em pânico. Estou pensando em Macron e Starmer, que, nos últimos 2 dias, disseram estar prontos para enviar tropas e que enviarão tropas para a Ucrânia a fim de protegê-la. Ou seja, uma vitória total da Rússia é impossível. A única coisa possível é uma guerra europeia total. Portanto, a ideia de que a Rússia continuará lutando porque conseguirá um acordo melhor no fim é totalmente ilusória. Lamento apenas que meus colegas insistam tão teimosamente nisso, simplesmente porque detestam Trump. Eles se recusam a reconhecer que o homem possa fazer algo de bom neste mundo. Estão tão profundamente investidos nessa posição anti-Trump quanto os neoconservadores, o que é bastante chocante. Mas essa é a realidade de estamos hoje. Bem, eu compartilho do seu pessimismo quanto ao lado russo, buscar uma vitória total, porque isso ignora o fato de que eles já venceram a guerra. Isso é justo. Mas eles também precisam vencer a paz depois. E eu acho que uma vitória, sem que os ucranianos aceitem a derrota, só pode seguir 2 caminhos. Ou a Rússia terá que ir até o fim e tomar toda a Ucrânia, o que seria um verdadeiro show de horrores, porque eles não querem entrar nas partes ocidentais da Ucrânia, onde ninguém os receberá bem. Isso se transformaria em um atoleiro. Ou eles poderiam simplesmente expandir, ir até Odessa, retomar os territórios historicamente russos, mas então deixariam as partes ocidentais da Ucrânia. Isso então se tornaria um centro de guerra de guerrilha por décadas. E é claro, os europeus fariam tudo o que pudessem para apoiá-la. Obviamente os americanos, pelo menos a próxima administração, provavelmente se juntariam a isso. Então acabaria se tornando uma bagunça horrível. Todas essas comparações com a Segunda Guerra Mundial e a derrota da Alemanha nazista não acho que sejam úteis, porque não há um caminho claro para uma vitória militar total sem que o outro lado aceite a derrota. Bem, na verdade, esse é um mau exemplo, já que os alemães acabaram aceitando a derrota no fim. No entanto, você acha que os europeus podem fazer algo para mudar essa situação? Acho que a causa europeia, conforme definida pela atual liderança europeia, é sem esperança. As soluções propostas pelo Sr. Trump, é claro, são muito ofensivas para Nova York. Paciência. Mas acredito que ele está preparando o caminho para uma mudança de regime na Europa Ocidental. Se esse plano avançar, se a paz for estabelecida, e isso pode acontecer muito rapidamente, basta olhar para o cronograma. As disposições prevêem um cessar-fogo imediato após a assinatura do plano e o início da retirada dos ucranianos das áreas que ainda ocupam em Donetsk e Donbass. E, obviamente, a retirada dos russos das oblasts que não fazem parte da Nova Ossétia, ou seja, as 2 oblasts de Donbass, além de Zaporizhia e Kherson. Eles também seriam obrigados a se retirar de Kharkiv. Se acabaram de tomar Kupiansk, teriam de se retirar de lá também, e de Dnipropetrovsk. Então as retiradas começariam, e nesse ponto, haveria um cessar-fogo total. O outro elemento é que isso é notavelmente civilizado do lado americano. Eu esperava que Trump tentasse orquestrar, por meio das agências de inteligência, pela CIA, um golpe em Kiev, uma substituição de Zelensky, seja colocando em um avião, seja em um cemitério, uma substituição de Zelensky por alguém como Arestovich, que esteja disposto a concluir uma paz genuína com a Rússia. Em vez disso, lemos que em 100 dias não haverá eleições. Isso é notavelmente democrático por uma mudança de regime imposta pelos Estados Unidos.
tanto para o Sr. Trump ser um fascista. Se todos sabem que o Sr. Zelensky será retirado do cargo por voto, isso é uma conclusão óbvia. Quem será eleito? Bem, essa é uma pergunta interessante. Who will be voted in? Well, that's an interesting question. Yeah, it is indeed very Sim, fast. bem, é realmente muito rápido. Tudo isso pode acontecer rapidamente. Quero dizer, claro, também pode se arrastar. Não se deve dar isso como certo. Mas acho que a forma como isso foi estruturado, dando basicamente uma semana de prazo para aceitar, é bem rápida. Antes você mencionou que o dia de ação de graça seria no dia 24. Na verdade, é na quinta-feira, dia 27. Desculpe, bem, detalhes. No entanto, parece que, se Trump reconhecer que o motivo desses conflitos com a Rússia é essa arquitetura de segurança do pós-Guerra Fria que está criando uma Europa sem a Rússia. Novamente, isso estava ligado ao modelo hegemônico e unipolar. Então, se você reconhece que existe multipolaridade e não quer empurrar os russos demais em direção aos chineses, faria sentido, de fato, se a paz for realmente o que ele deseja. Acho que a suspeita do lado russo é que será muito difícil fazer a paz com aqueles que não querem paz. E sempre há uma certa suposição de que, sabe, eles não sabem se Trump está tentando se ajustar a um mundo multipolar ou simplesmente procurando novos esquemas para restaurar a dominância dos Estados Unidos. Provavelmente é o último caso, mas, de qualquer forma, é necessário que os Estados Unidos recuem um pouco na Europa. Mas, como dissemos há pouco, a necessidade de, digamos, reformular ou mudar a Europa parece estar um pouco embutida nesse plano de 28 pontos, porque o plano menciona coisas como o Tratado New START. Isso não tem nada a ver com o conflito. Bem, pode-se dizer que é algo feito para atrair os russos, mas também menciona que a Rússia deveria ser convidada a voltar ao G8. Isso me fez rir, porque não me lembro de os russos jamais terem pedido para retornar ao G8. Dito isso, isso se encaixa na ideia de que as questões bilaterais entre os Estados Unidos e a Rússia estão resolvidas e que a Rússia está sendo incentivada a se reintegrar ao sistema organizado pelo Ocidente, afastando-se um pouco de todo o arranjo dos BRICS. Não vou ser excessivamente pessimista. É possível que os russos aceitem o convite, se ele se mantiver. Eles não vão deixar os BRICS, mas em um mundo multipolar, é preciso lidar com todos os lados. Mas, em termos de mudança de regime na Europa, você não acha que a Europa começaria a se desintegrar por conta própria uma vez que a paz se estabeleça na Ucrânia? Quero dizer, há muitos problemas que vêm se acumulando há bastante tempo. Sim, acho que a liderança de Thunderland vai desmoronar. Acho que haverá outra votação de confiança e ele vai perdê-la. Acho que a facção ou o grupo de Orbán no Parlamento Europeu vai conquistar muito mais poder do que teve até agora, embora já represente cerca de 25% ou mais dos deputados entre seus apoiadores atualmente. Gostaria de me voltar por um momento para o caráter peculiarmente americano e trumpista de vários termos, ou seja, o lado empresarial americano da questão. Como eu disse, acho que Trump está determinado a criar apoio na sociedade civil dos Estados Unidos para o que está empreendendo, conquistando o respaldo do setor empresarial. Nesse sentido, ele está seguindo o exemplo de Richard Nixon e da política de distensão do início a meados da década de 1970. Ou seja, grandes corporações serão convidadas pelos americanos, responsáveis pela reconstrução da Ucrânia, a participar ativamente. E há fundos nesses programas de desenvolvimento, novamente supervisionados por Trump e pelos Estados Unidos, nos quais interesses econômicos mútuos serão explorados. Utilizando o dinheiro que está atualmente congelado e também envolvendo os europeus para desviar o que eles estavam prestes a investir em esforços de guerra para iniciativas de paz. Essa noção de que bons negócios geram boas amizades e garantem a paz era uma parte fundamental da política de distensão de Richard Nixon. Também não estava muito distante do Partido Social Democrata,
partido de Willy Brandt, e de sua abordagem de distensão com a União Soviética. Portanto, há uma continuidade aqui. O Sr. Trump está retomando temas do Partido Republicano, e isso inclui os temas de Ronald Reagan sobre a limitação de armas nucleares, ou pelo menos a imposição de limites a elas. Assim, há continuidade em elementos desse plano em relação a administrações anteriores. Desta armas, den que tortura este Verbersnumber tistrin nit mans din gimalem hein. Quanto ao G8, é claro que os russos não querem. As to the G8, of course the Russians don't want it. I recall absolutely after the meeting of the G8. Lembro-me claramente de que depois que a reunião do G8, que deveria acontecer na Rússia, foi cancelada e a Rússia foi expulsa do grupo, Putin falou de forma bastante franca. Ele disse que não tinha sido muito prazeroso fazer parte disso, porque geralmente era convidado apenas depois que as discussões já haviam começado e os outros 7 já tinham chegado a um acordo entre si. Então, entregavam-lhe a declaração conjunta que normalmente condenava a Rússia. Acho que a situação hoje é um pouco diferente. Não é apenas importante para Trump reintegrar a Rússia às estruturas de governança global dominadas pelos Estados Unidos e pelo Ocidente, mas também é uma forma de manter um diálogo permanente com a Rússia. E, em um novo G8, a Rússia não ficaria isolada. Isso é bem claro. Pelo menos enquanto Donald Trump continuar sendo presidente, a Rússia teria um defensor na pessoa do presidente dos Estados Unidos dentro do G7, ou melhor, do G8. Quanto ao BRICS, acho que Trump já demonstrou a inutilidade de enxergar o BRICS como um apoio pleno à Rússia e à economia global, ao interromper o comércio de petróleo com a Índia. Aqueles, novamente, entre meus colegas que têm alardeado a ideia de que os Estados Unidos não podem prejudicar seriamente a Rússia economicamente, simplesmente se recusaram a olhar o que aconteceu nas últimas 2 semanas. Inclusive ontem, quando outro grande importador de petróleo russo na Índia parou de comprar, não de fato, mas por declaração. Portanto, a ideia do BRICS como um apoio vital para a Rússia foi refutada, e acredito que isso será reconhecido muito em breve. I think that this will be recognized very shortly. Bem, nesse formato do G8, de simplesmente exercer pressão, todos pressionando Putin, esse é o padrão comum, não apenas na União Europeia, mas também na OTAN, sabe, no Conselho OTAN-Rússia. Os russos sempre reclamaram ao longo dos anos da mesma coisa, que os países da OTAN chegavam a uma posição comum antes de se reunir com eles. Então, em vez de haver discussões abertas desde o início, eles começam com essa poderosa posição de barganha coletiva para pressionar os russos. E mesmo que os russos conseguissem resistir à pressão de todos, mantendo a mesma posição contra eles, não haveria nenhuma possibilidade de mudança. Porque depois de passar por esse processo muito difícil de alcançar uma posição comum entre todos os países da OTAN, realmente não há espaço para fazer ajustes. Isso se encaixa dentro dessa ideia conceitual mais ampla da diplomacia pós-Guerra Fria. Não para encontrar uma solução comum, mas para que o professor civilizacional diga ao aluno civilizacional o que fazer. É assim que agora concebemos a relação professor-aluno, substituindo a diplomacia real. Mas minha última pergunta estava relacionada às sanções. Como você disse, alguns estão cedendo à pressão. Novamente, pode ser que haja uma solução alternativa no médio prazo, mas ainda assim, o grande risco para a Rússia em qualquer plano de paz é essencialmente que ele se torne outro acordo de Minsk. Essa é a preocupação, que os americanos simplesmente tentem se reagrupar, moldar o campo de batalha de uma forma mais favorável e então acioná-lo para começar tudo de novo. É por isso que é importante, é claro, que a Rússia garanta que o território esteja seguro, que o tamanho do exército ucraniano seja reduzido, todas essas medidas que podem diminuir as chances de a Ucrânia ser reativada como um proxy. Mas como você sugeriu, se os americanos realmente querem a paz, é isso que eles estão buscando.
Como então explicar as sanções contra a Rússia? Porque, mesmo ontem, Trump destacou que a Rússia deveria esperar sanções muito severas. Quero dizer, até que ponto eles estão apenas tentando congelar as linhas de frente e, imagino, reiniciar o conflito em uma área onde tenham mais vantagem competitiva? Mais uma vez, esse tem sido um tema central entre os críticos da mídia alternativa, tanto quanto surgiu deste projeto. Como é possível confiar nos Estados Unidos? A pergunta com a qual eu retruco é: qual é a alternativa? Você quer a Terceira Guerra Mundial? É preciso entender que isso é um processo, não o fim do processo. Que ele abre o diálogo e reconhece como temas dignos de diálogo aquilo que foi negado pelos Estados Unidos e seus aliados nos últimos 30 anos, ou seja, o reconhecimento dos interesses de segurança da Rússia. Portanto, há motivos razoáveis para ter esperança. O Sr. Trump não é o Sr. Biden. O Sr. Trump não é dominado pelos neoconservadores. E eu acho que nos próximos dias ou semanas haverá mudanças na administração. Não vejo como Rubio pode continuar como secretário de Estado. As pessoas perguntaram: sim, qual foi o papel do Departamento de Estado nisso? Nenhum. Porque o Sr. Trump entendeu que, de cima a baixo, o Departamento de Estado está podre, completamente dominado por pessoas que foram colocadas lá após as purgas iniciadas por Cheney, quando ele essencialmente assumiu o governo de Bush depois do 11 de setembro. E, pelo mesmo motivo, acho que o Sr. Lavrov foi deixado de lado. As negociações provavelmente passaram por Dmitriev, não com a participação ativa de Lavrov, o que explica por que Zakharova pôde dizer ontem, de coração aberto, que eles não tinham nada a ver com isso. Bem, ela não tinha nada a ver com isso. Lavrov, nada a ver com isso. Mas Putin e Dmitriev certamente tinham. Então isso foi realmente negociado por emissários, não pelas instituições burocráticas normais de nenhum dos lados. E acho que não há alternativa senão tentar fazer isso funcionar e garantir que não se torne um Minsk III. Para isso, há muitas disposições neste plano que trabalham contra essa ideia, especialmente o fato de que a personalidade dominante em todo o assunto, o Sr. Donald Trump, não é Hollande, não é a personificação de Merkel, nem a personificação de uma Europa russófoba. Ele tem interesse e acredita em grandes empreendimentos comerciais entre a Rússia e os Estados Unidos, por mais improvável que isso possa parecer à luz do passado. Bem, veremos o que o futuro trará. Mas, se as empresas americanas não investirem em países que o presidente e o establishment político dos Estados Unidos não apoiam, bem, agora, o Sr. Trump está dando todos os sinais de que quer que isso aconteça, e, portanto, acontecerá. Haverá um forte impulso nos Estados Unidos em favor de uma reaproximação e de melhores relações com a Rússia. Portanto, Minsk é improvável. Os relatórios dizem que Trump está preparado para colocar muita pressão sobre a Ucrânia para aceitar isso, novamente dentro de uma semana, privando-a não apenas de armas e logística, mas também de inteligência. Quero dizer, você realmente não pode usar muitas dessas armas sem inteligência. Acho que muito disso provavelmente... Bem, a Crimeia pode ver algumas mudanças bem rapidamente. Então estou um pouco esperançoso em relação a todo esse processo. Mas o principal motivo, acho, é que eles podem chamar isso de um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia. E, novamente, essa é uma forma muito equivocada de enxergar esse conflito. No entanto, além da linguagem, considerando que isso colocaria um fim à expansão da OTAN e reconheceria as preocupações de segurança da Rússia, isso não é algo que tenhamos sequer querido discutir nos últimos 30 anos. Então, dado que isso é uma admissão de que a arquitetura de segurança desenvolvida, principalmente aquela organizada em torno da OTAN nos últimos 30 anos, tem falhas, que isso é uma das causas da guerra, quero dizer, isso é enorme, porque essa é a origem da guerra, uma arquitetura de segurança pan-europeia que entrou em colapso. Ela se baseava na ideia de que a Rússia ficaria cada vez mais fraca.
Foi por isso que seguimos esse modelo no início ou meados dos anos 1990. E as realidades mudaram, então as instituições e a arquitetura precisam mudar também. A falha em fazer isso resultou em uma guerra. E agora este acordo parece reconhecer isso e também avançar em alguma direção para corrigir o problema. Então, quero dizer, para os russos que pedem que se abordem as causas subjacentes, eu hesitaria em descartar este acordo como apenas mais uma manobra. Talvez enganar os russos. Antes de você ir, tem alguma consideração final? Before you go, do you have any final thoughts? Well, I remain optimist, although I'm well aware of the... Bem, continuo sendo um otimista, embora esteja bem ciente das críticas, algumas delas bastante legítimas, de que os termos desses 28 pontos são frequentemente vagos. Mas isso não é surpreendente. Trata-se de uma direção, é um roteiro. Não é o documento final e definitivo, que ainda precisa ser negociado pelas partes. Mas eles farão essas negociações durante um cessar-fogo. A terrível matança que vinha acontecendo vai parar. Os russos terão o que queriam, que é todo o Donbass. E isso é um bom começo, muito melhor do que qualquer coisa que tenhamos visto. Os Estados Unidos criaram essa confusão, e fico muito satisfeito em ver que os Estados Unidos, sob o governo Trump, tomaram a iniciativa de pôr fim a ela. Bem, como eu disse, é um ponto de partida, e acho que isso é importante, porque a ideia de fundos russos sendo entregues à Ucrânia, não consigo imaginar isso acontecendo. No entanto, considerando que os territórios mais danificados são aqueles atualmente sob controle russo, posso ver os russos concordando em usar esses fundos para reconstruir as áreas sob seu controle, e também em incluir os americanos de alguma forma nesse projeto. Mas, novamente, é um bom ponto de partida e parece reconhecer as causas subjacentes. Então, não sei. Até agora estou otimista. De qualquer forma, muito obrigado por dedicar parte do seu sábado para conversar conosco. Mais uma vez, obrigado. Muito bom.